Bom, mulheres, sejam bem-vindas ao Seja Campo Limpo. É um prazer recebê-las. Espero que a turma toda possa aproveitar esses minutos, né, reflexivos sobre a educação e a educação de jovens e adultos. Então, meu nome é Diego Elias, eu sou coordenador geral, o que é igual a diretor, né, aqui do Seja Campo Limpo. O que é o Seja Campo Limpo? O Seja Campo Limpo é o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. Ela é uma instituição ligada à Secretaria Municipal de Educação e que tem uma trajetória aí desde 1994 na rede. O Seja Campo Limpo em si nasceu em 1998, mas para falar do Seja eu explico para falar do Seja Campo Limpo é interessante falar dos Sejas na cidade de São Paulo. Então, de 1989 até 1991, quem estava à frente da Secretaria Municipal de Educação era o nosso secretário Paulo Freire. Em 91 ele sai, depois entrou o Mário Sérgio Cortella. Mas em toda a gestão da Luiz Erundina, que foi o primeiro governo, né, a primeira gestão democrática na cidade de São Paulo, eles partilhavam essas conversas no município. E eles fizeram essas conversas na educação de jovens e adultos, fundando na cidade o MOVA, que é o Movimento de Alfabetização. Já na década de 60, ele tentou fazer isso a nível do Brasil e não deu certo, né? Então, quando teve a questão do golpe militar e tudo mais, né? A ideia era pensar aí o MOVA nível Brasil, mas não deu certo. Mas quando ele veio para o município, ele tentou efetivar esse processo, deu muito certo. Na próxima eleição, quem ganhou foi o Paulo Maluf. E logo no primeiro ano de mandato, em 1993, bem no finalzinho, ele institui um decreto fundando o SEMES, que é o Centro Municipal de Ensino Supletivo. Que a característica principal era apostilado, semipresencial, em prédios adaptados, com professores da prefeitura, mas não tinha uma estrutura de escola. Era uma estrutura como se fosse telecurso, né? Você faz a apostila, escreve, entrega para o professor, se quiser você tem 15 minutos para tirar dúvida, é quantitativo mesmo, né? Você terminou essa apostila, número 1, vai para número 2, depois para número 3, eram 24 em cada maneira, em matemática eram 24 apostilas, e enfim, cada componente tinha lá uma quantidade X de apostilas que você fazia e no final mostrava o professor, ele te encaminhava para o próximo módulo, né? Em 2002, vem na Secretaria Municipal de Educação o governo da Marta Suplicy, em 2000, né? Em 2002, ela refunda o SEMES com o nome de CIEJA, né? Que é Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, e dá outra característica que é do presencial, né? De mudar isso. Então, essa é a análise mais geral. A análise mais específica, que é do Seja Campo Limpo, aqui ele nasce, funda, né, que esse ano ele fez 24 anos, em 1998, do lado da estação Vila das Belezas, numa igreja batista, nos fundos de uma igreja batista, numa salinha pequena. Então, Seja foi fundado, não pela igreja, a igreja alugava para a prefeitura uma salinha. Começou lá um grupo de pessoas a gerir o Seja, né, o SEMES na época, e a dona Aida, a nossa grande matriarca aí desse projeto, ela entra no final do primeiro semestre letivo para coordenação pedagógica, né? Ela foi tão revolucionária que a coordenadora geral da época falou assim: Eda, você é louca, você tem que ficar na coordenação geral. E realmente, né, ela ficou de 98 a 2018 e revolucionou a educação de jovens e adultos, inclusive para mostrar isso para o mundo. E o que foi legal? Foi a maneira que ela interagiu com essa questão da educação de jovens e adultos, que são princípios básicos de participação do educando e de toda a comunidade escolar em prol do desenvolvimento da educação, né, dessa comunidade. O que era para ser algo extremamente enfadonho, que era lá, você fazia sozinho sua atividade, apresentava o professor, começou a ser coletivo. Ela começou a fazer atividades que congregavam o maior número possível de pessoas para interagir, professores, funcionários e alunos. Isso deu muito resultado. O projeto cresceu
Lá não era mais possível ficar, porque era algumas salinhas de segunda a sexta. Na sexta tinha que guardar tudo, socar tudo dentro da sala, porque era a igreja que ia funcionar no final de semana. Sai de lá e aluga esse sobrado, né? Ela vai na Diretoria Regional de Educação, questiona, né, esse aumento do número de alunos e tal, e a diretoria consegue alugar esse sobrado aqui na parte de cima. Desde 2002 nós estamos aqui nesse sobrado. O projeto deu tão certo, mas tão certo, com as características que ela foi desenvolvendo, que alugou o sobrado de baixo, em 2008. Então são 2 sobrados alugados. Hoje a gente tem mais de 1000 alunos, né? E lidando com a educação de jovens e adultos. O que é interessante a gente pensar? Por que o SEJA ele é diferente? Pela organização curricular. Primeiro de tudo, a gente não entende currículo nu e cru conteudista, de uma educação bancária. A gente entende currículo a maneira como o jovem e o adulto têm que adquirir habilidades que a escola, né, que o SEJA pode oferecer, que ele seja melhor inserido na sociedade, que ele consiga adquirir melhores postos de trabalho, que ele consiga saber se está sendo explorado ou não, que ele consiga intervir na realidade de outras maneiras, né, que ele consiga lá criar maneiras, né, de pensar a vida diferente. Sim. Então isso é bem bacana. Primeiro de tudo, nós somos 4 módulos, módulo 1, 2, 3 e 4, que são agrupados em 2 ciclos, ciclo 1 e ciclo 2. No ciclo 1, a gente, tanto no 1 e no 2, foi abolida essa questão de número de sala ou de agrupamento. Primeiro ano A, primeiro ano B. Não, aqui os agrupamentos têm nomes dos nossos valores. Então é acolhimento, confiança e liberdade, que é de acordo com as hipóteses de alfabetização, né? Ciclo 2, aí são outros 4 agrupamentos, que é transformação, alegria, aprender e respeito, que é o módulo 3 e o módulo 4. No ciclo 2, no ciclo 1 fica lá com o seu agrupamento, de acordo com o seu desenvolvimento você consegue até ir para os agrupamentos seguintes, né? Porque tem gente que está muito tempo sem estudar, aí volta, coloca o óleo na engrenagem, rapidinho pode terminar porque, né, o conhecimento está acumulado ali. Consegue ficar desenvolto nesse sentido. No ciclo 2 já tem uma característica diferente, porque o professor ou a professora fica com esse educando um mês, e nesse um mês é desenvolvida uma sequência didática, né, dessas 4 semanas aí, para que na última ele apresente um resultado final do que aprendeu para a escola inteira. Isso é muito legal, né? E qual é o mote, né, desse currículo que é para a vida? Será que é o livro didático? Será que é a matriz curricular de história, de geografia? É tudo a partir do tema gerador que eles escolhem no começo do ano. Então, se é saúde, todos os professores vão organizar assuntos a partir dessa temática que os alunos elegeram no começo do ano, e o professor que é de ciências humanas, que é história e geografia, ele vai montar uma sequência didática para que o aluno adquira conhecimento de saúde na perspectiva do tempo e do espaço, e que ele tenha a habilidade de se entender numa linha cronológica, numa linha de intervenção. Então isso são coisas assim muito interessantes. Sobre a participação da comunidade, que eu acho que é muito bacana falar, e das parcerias. Então isso são 24 anos, né? Não é pouca coisa. A mais velha que tem quantos anos? 36. 36, a segunda mais velha. Eu. Quantos? 28. Então, de 36 para 28, quantos anos? Quantos anos você tem? 27. 18. 18. Se fizer uma média, dá quase a idade do SEJA na média, né? Então não é pouco tempo. 24 anos é muito tempo. Isso que a gente tem. E é bacana a gente entender isso. Então, ao longo desses 24 anos, são muitas parcerias feitas. Amanhã, o grupo de professores vai numa aldeia indígena, no Pico do Jaraguá. É uma parceria que tem 10 anos. Então, na pandemia, eu fui lá levar a cesta básica. Os professores, há um mês atrás, foram para saber como é que está a aldeia, para ver se poderia receber. Uma troca.
É uma troca. E nós no dia, inclusive vocês estão convidadas no dia 9 de junho a participar do nosso encontro indígena aqui aberto. Então teremos mais de 10 etnias indígenas aqui na escola. Muito legal, desde artesanato, apresentação cultural, vai ser um evento muito bacana mesmo, vai ser bem legal. E amanhã faz parte, toda a nossa comunidade está vendo a questão indígena por causa do encontro, então a gente está se preparando espiritualmente, né, e do ponto de vista do currículo para chegar no dia e não estereotipar, porque o indígena não tem tanguinha, né? Porque passou 19 de abril e por que a gente não comemorou? Então toda a nossa comunidade está se preparando para interagir com os indígenas quando eles vêm, para perguntar mesmo, e aí, como é que é ser indígena em contexto urbano? Muitos aí têm suas participações bem legais no dia, é bem interessante. Outro tipo de parceria também com os movimentos culturais, a gente tinha você perguntou da exposição, essa exposição é do Binho, ele é do Sarau do Binho, que é um dos saraus mais antigos da Zona Sul, e esse sarau que é poesia, literatura, né, em bares, em praças, né, de uma maneira mais livre na periferia, ele fez um sarau aqui, essa exposição, e trouxe uma autora, que é Helena Silvestre, para divulgar um livro que ela tinha lançado. Então aqui acaba sendo um centro cultural também. Na sexta-feira a gente teve troca de lâmpada por um projeto da Enel, foi bem bacana, até os vizinhos vieram trocar lâmpada aqui. Então ter essa parceria é mais que importante. Pensar aí nos desafios de uma educação assim é pensar que a gente tem que entender que o CIEJA é um centro, ele tem uma centralidade de pensar a educação de jovens e adultos para um novo amanhã. Eu acho que isso é uma parada que vocês têm que levar para o curso. Pensar a educação, nós somos seres sociais. Sendo seres sociais, a gente aprende com o outro. A gente aprende o certo, aprende o errado. Por que a sociedade está do jeito que está? Por que as aulas têm que ser enfadonhas? Por que a gente tem que aceitar que tem que ser assim? Por que a gente tem que aceitar a escola do jeito que ela é? Porque a gente não pode questionar. Então, eu acho que o CIEJA planta essa semente há 24 anos. E a dona Eda, ao longo dos 20 anos, fez isso magnificamente bem. Então, por isso que o CIEJA ganhou muitos prêmios, é reconhecido internacionalmente, está aí, né, ainda com vários prêmios, com a questão de livro, de pesquisa. E concluindo a fala, por que é importante vocês estudarem a educação de jovens e adultos, né? E no caso, ou seja, para ver outras maneiras de pensar a educação e comparar. De ir numa EJA regular e fazer uma entrevista também e fazer uma comparação. Mas por que aqui é assim? Por que não é assim? Né? Todo lugar tem coisas magníficas, né? E você perguntar na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, mas sempre com uma pulga atrás da orelha. Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser significativo? Porque o nosso tempo de vida, de existência mesmo, não tem que ser significativo, né? Não tem que ser transformador mesmo, né? Assim como essa conversa que vai atingir várias pessoas. E eu estou falando isso não é só porque eu quero divulgar o CIEJA para vocês, mas é que eu quero que todo mundo compre esse sonho mesmo na educação de jovens e adultos. Para vocês, acho que vão ser os primeiros que eu vou mostrar. Peraí, que a entrevista assim é bacana. Isso daqui eu trouxe ontem. Faz tempo que eu não vejo Caderno do meu pai, que ele voltou a estudar. Meu pai é do interior de Minas, de uma cidade chamada Inhapim. E ele parou de estudar, trabalhava na roça, né? Uma situação bem precária, veio para São Paulo para mandar dinheiro para a família. E depois de 40 anos sem estudar, ele volta a estudar. E esse foi um dos primeiros cadernos dele quando ele volta a estudar. Não, voltou aqui não, voltou perto de casa. Ele não conhecia o CIEJA nessa época. Mas por que é significativo? Porque, né, meu pai, os nossos pais, né, pais da população negra, pobre, periférica, mães
negras, nordestinas, que não tiveram direito à educação garantida. A Constituição não fala que a gente tem que ter o direito, Sim. o artigo 5º lá sobre a educação, todo mundo tem que ter direito, e cadê a nossa parte? Cadê a parte dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão e que poderiam ter um mundo diferente se tivessem a garantia de uma escola, de uma educação diferente? Então, já jogo até aqui o desafio para vocês, né? Que tipo de profissionais vocês vão querer ser, né? Que tipo de alunas vocês querem ser, né? É isso. Mais perguntas? Pode fazer. Acho que você conseguiu responder essas perguntas. Né? Sobre Então é isso. político, pedagógico também. Sim. Filosofia. Acho que talvez para o finalzinho, né, que é o PPP que eu acabei não falando, né? Isso. Então, pensar um projeto político-pedagógico talvez é algo... Eu vou falar do nosso em específico, né? Aqui, por mais que a gente faz muita coisa coletiva, né? E o PPP acaba não sendo tão coletivo assim, a maneira da escrita, né? Que eu gostaria que fosse mais coletivo, mas na escrita dele eu coloco tudo que acontece e os desafios que a gente tem, né? E quando as pessoas olham eu falo assim, cara, é muito CIEJA, né? Tudo que acontece. Então eu falo que o Diego não é nada perante o CIEJA, né? O CIEJA é um organismo vivo. Então pensar num projeto político-pedagógico de uma unidade escolar ou de um centro é pensar nos desafios. Quem é você no mundo? Quem é essa instituição perante a sociedade? Qual é o papel do CIEJA na educação de jovens e adultos, principalmente no pós-pandemia? De senhores e senhoras que ficaram abandonados em casa porque a família abandonou. Porque no começo da pandemia, os idosos têm que ficar trancados em casa e virou costume deixar trancado em casa e ninguém nem visita mais o vô, a avó, o tio e a tia. A gente se contentou a mandar mensagem de WhatsApp, né? Tô com saudade, manda lá um oi, vó. Minha avó tá com WhatsApp agora, né? E a visita mesmo, que é o calor humano, a gente não tem mais. Então, vou até falar agora, né? A gente tem um aluno que morreu há 15 dias atrás, mesma coisa, ele falou assim, eu sou sozinho, ele tinha um problema respiratório, o senhor José Pereira. Ele tinha problema respiratório e ele vinha pra cá e falei assim, não, pelo amor de Deus, seu José, não vem não, você vai ser o primeiro a morrer. Aí ele, ô diretor, eu tô em casa sozinho, tô abandonado em casa, encheu o saco de televisão, não aguentava nem andar, ele andava com um balão de oxigênio do lado assim. Aí eu falei, então vem né, José, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado, mas vem. E aí ele morreu e isso emocionou todo mundo, né? Emocionou todo mundo. A importância do CIEJA na vida de uma pessoa. Muito, se você for perguntar para as pessoas, eles querem ver, ó. A gente estava sem água. Quando a água chegou na casa deles, eles eram correndo. Não pensam nem correndo, porque é um espaço que é gostoso, parece uma praça, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de coisas assim que são bacanas, né? Os professores se sentem desafiados, os alunos se sentem desafiados, os estagiários se sentem desafiados. Porque depois que vocês ouviram tudo isso, não dá para ser a mesma pessoa. Sim, né? E visitar esse lugar não dá para ser a mesma, nós mesmos. É uma realidade totalmente diferente. Essa questão da flexibilidade dos horários. Flexibilidade. Aqui nós temos 6 horários de 2h30, que é 2h15 de encontro e 15 minutos de intervalo. Começa às 7h30 da manhã e termina às 10h30 da noite. Os professores eles se reúnem uma vez por semana e eles montam essas sequências didáticas, né, e planejamentos para a semana seguinte. Então, as turmas elas são diferentes, mas o mote, né, o direcionamento ao longo do dia, ele vai caminhar na mesma direção nesses agrupamentos. Então, o CH está mais ou menos no mesmo ritmo em todas as turmas de todos os períodos. Então, se o aluno vier à noite ou vier de manhã, por um pouquinho de diferença que tenha, ele vai ter aquela interação tanto quanto no seu agrupamento. E o que é legal? Aqui a gente sempre pensou em atividades não muito longas, que demoram 3 dias. A atividade tem que começar e terminar no mesmo dia.
né? No máximo no dia seguinte, porque a pessoa pode realmente aproveitar. A gente tem muitas mulheres que trabalham, né, de domésticos e tem, hoje eu tô de manhã, hoje eu tô à tarde, tem gente de shopping, tem gente que trabalha à noite, muitos vigias, né? Nossa, minha escala essa semana, gente cuidadora de idoso também, meus horários são todos bagunçados. Então é normal. Ou simplesmente de compromisso, né? Meu médico hoje é de manhã, para não faltar eu venho à tarde. A gente tem muito isso. Ai, professor, eu vim à tarde porque hoje de manhã tive que ir no médico rapidinho e tal. Isso diminui muito a evasão escolar. Diminui. O que nós sentimos de evasão esse ano foi por causa da pandemia, que a nossa população é a mais sofrida, né? Então, nordestinos, negros, pessoas desempregadas, com baixa escolaridade. Então são pessoas que têm... apareceu emprego. Emprego tem em primeiro lugar, não é a escola. Porque tem que sobreviver, porque tem que pagar conta, filhos, tem que colocar comida na geladeira. Então tem várias pessoas que não têm dinheiro para o bilhete único para pagar R$35 e fala assim, não tem como eu ir andando até o Cieja, porque a passagem é de graça, né? E R$35 é só para pagar o negócio do bilhete, né? Isso. A taxa inicial para você ter acesso ao bilhete. Muitos, eu tenho uma porcentagem grande de aluno que fala assim, eu não tenho nem R$35 para pagar. É isso que possibilita, né, muita gente hoje em dia a não voltar a estudar. Tem muita gente, eu vejo que tem muita força de vontade, quer, mas o que impossibilita é a parte financeira. Muitos. E eu acho que a educação de jovens e adultos já é o limiar, né, da porta assim do não estudar mais. Não quero nunca mais entrar numa sala de aula. Então na educação a gente está com esse público que está quase com o pé ali que não quer voltar mais e desencana. Porque eu já tenho propriedade, porque meus filhos já estão grandes. N motivos para não voltar a estudar. Aqui no Cieja é maior ainda essa quantidade de motivos para deixar estudar. E é por isso que eles estão aqui. Por isso que eles permanecem, porque a quantidade é grande, mas eles têm sentido. Por isso que eles estão aqui dentro. Né? Isso que é o legal, porque o peso na balança, né? Os motivos para parar de estudar dessa comunidade que está aqui são menores do que o que a gente oferta, né? E o que é mais interessante ainda, a maneira, como é um centro, você não vai ficar de copista. Sim. Você não vai ser menosprezado, chegar às 7h05 e não vai entrar no portão. Aqui o portão é livre, você vai entrar atrasado, você vai conversar, você vai tomar uma água, vai no banheiro. Hoje não deu tempo, eu vou só jantar. Não, tudo bem, janta, amanhã tenta chegar mais cedo. E tem essa disponibilidade também dos horários. Quem não conseguir vir de manhã pode vir à tarde, de noite. Coisa que na escola não tem isso. Se você perdeu a primeira aula de manhã, acabou, só no outro dia. Só no outro dia. Isso que é maravilhoso para adultos que têm um dia muito corrido, né? Tem várias X obrigações para fazer. Sim. E isso dá o direito para ela não ter, vamos dizer que, a desculpa de não ir aprender. Não. A gente tem, sei lá, vamos supor, uma avó. Ela leva o neto para a escola, volta, aí estuda, ainda dá tempo de fazer o almoço, ainda de buscar o neto. É um motivo para não deixar de estudar. Sim. Se fosse estudar à noite, ela já nem estudaria. Não, de jeito nenhum. É isso. Tem as senhoras que já entenderam que aqui é a sociabilidade, que ouvir aqui é a conversa, como se fosse o clube da terceira idade. Né? Esse é o José, ele vinha aqui pra galantear também, ele ficava no portão só olhando assim as mulheres, falando assim, ele falava que não queria ficar mais sozinho, ele não, tô muito sozinho, gente. Desses alunos, tem algum que já saiu daqui de Cieja e falou, não, agora eu quero vir e dar minha contribuição de ensinar o que eu aprendi aqui? Eu tava na biblioteca agora, não tava? Sim. A Isadora, que é a nossa voluntária, a mãe dela foi nossa aluna, ela vinha com a mãe estudar, porque a gente deixa de trazer filho. Agora ela está no 3º ano do ensino médio e falou assim, eu quero ajudar vocês de alguma maneira, porque minha mãe gostou muito de estudar aqui, ou seja, mudou a vida da minha mãe. Aí agora ela está como voluntária na biblioteca, eu estava lá ajudando.
Eu tava ajudando porque ela tá aprendendo, né? Desse Aham, negócio de sim. som, eu tava de computador, eu tava lá ajudando, dando um pouco de atenção, né? Falei, ó, vai lá. Falei, agora eu vou descer porque eu não consigo te dar mais atenção. Na pandemia, todas as escolas tiveram que se reinventar. O CIEJA também. Sim. Como foi essa parte? Foi complicado porque a distância envolve ter algo para ter um meio de comunicação. Então, quase 2 anos sem tablet. Aí o aluno tinha que ter o celular, tinha que ter internet. E aí a gente viu que 2/3 da nossa comunidade não tinha ou celular ou internet. Aí a comunicação a gente já foi bem ruim. Nós, a partir desse panorama, nós organizamos uma intervenção de que o CIEJA foi entendido como uma função social. Então a gente foi um ponto de apoio para mostrar para a nossa comunidade, seja através de doação de cesta básica, seja até vamos fazer alongamento, Dona Maria, calma, coração, vamos meditar, de trazer outras práticas de conversa mesmo, para a gente entender o que seria um processo educativo. No finalzinho do que a gente tem em pandemia, né, que foi ano passado, chegaram os tablets, aumentou a comunicação, mas mesmo assim, para uma pessoa que não sabe ler, Sim. nunca mexeu num tablet, teve gente que deixou o tablet quietinho em casa sem mexer, não mexia assim, com medo de quebrar. Então é complicado, mas ao mesmo tempo a gente teve essa opção de nos dedicarmos a esse lado afetivo, do acolhimento, né? Tanto nosso quanto de nossa comunidade. Então o reinventar, eu acho que reforçou a nossa opção, que é o acolhimento. Então reforçou uma coisa que é bem bacana. Teve um pouco de mais alguma dúvida, questão, meninas? Muito obrigada. Nada. Eu que agradeço, sejam bem-vindas sempre. Obrigada. Ixi, não estava gravando.